Eu quero falar sobre um personagem bíblico hoje, que é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia Sagrada. E é um personagem que é mal interpretado pela comunidade evangélica, por aqueles que leem a Bíblia sem refletir. É um personagem que sempre tomamos como exemplo de mau exemplo. O nome dele é Tomé. Toda vez que você ouviu falar de Tomé, você ouviu alguém falar de Tomé como exemplo do que não se deve imitar. Olha, não seja como Tomé, um homem sem fé. Até combina, né? Olha, não permita que a tua fé seja vacilante como a de Tomé. E toda vez que a gente lembra de Tomé, a gente lembra do homem vacilante, do homem incrédulo. Porque foi a Tomé a quem Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. E alguém, eu já vi pregando, diz: Tomé não era um abençoado. Tomé não era um abençoado, porque Jesus disse que bem-aventurados são os que não veem e creem. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que os que não veem e creem são bem-aventurados, mas não está dizendo que quem porventura teve uma crise de fé temporária não seja bem-aventurado. Você vai ver isso nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês algumas características de Tomé. Hoje eu quero dar uma palavra ao indivíduo, ao ser humano, a você. Portanto, essa palavra de hoje não é uma palavra para a multidão. Eu preguei lá no culto da rádio na segunda-feira e falei sobre isso, não sobre Tomé, mas eu falei uma coisa que eu não sabia que eu devia ter falado, mas depois que eu falei, eu achei legal. Deus não ministra às multidões. Deus ministra ao indivíduo só. Porque para Deus não existem massas. Deus não olha para nós como uma massa, como um número. Deus só vê aqui individualidades. Ele trata um como se fosse todos e trata todos como se fossem um. Então quando Deus fala, Deus não fala para nós, Deus fala para mim. É possível até que Deus não fale a mim, mas Deus fala a alguém que está próximo a mim. Então, eu tenho certeza que Deus hoje vai falar para você. Você quer ouvir Deus falar para você hoje? Amém ou não amém? Muito bem. Então, abra os olhos do teu entendimento, abra os teus ouvidos e abra também a tua Bíblia em João capítulo 20. Eu quero ler com vocês os versículos 19 até o 28. Você já abriu, amém? Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, era um domingão, e estando os discípulos como? Leiam. Como é que os discípulos estavam? Reunidos, diga reunidos. Com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e àqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Recapitulando, como é que os discípulos estavam? Lá em cima acabamos de ler? Reunidos. E diz o texto que nós acabamos de ler: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Deu para entender, sim ou não? Aí eu pergunto para você: você já aprendeu aqui? A bênção é para quem está presente. A bênção é para quem está presente. Diga, irmão, que está do seu lado: esteja presente, irmão. Tomé estava ausente. E Jesus apareceu, depois de ressuscitado, mostra as marcas nas mãos, nos pés, do lado, e diz: Pai seja convosco 2 vezes. E por que Jesus diz Pai seja convosco? Porque os discípulos estavam reunidos, mas trancados, com medo. E Jesus diz: olha, paz. Mas Tomé estava ausente. Quem está ausente da comunhão vai viver sempre surtado pelas adversidades. A paz foge dele. Você está aqui hoje visitando a gente,
se tornou um ilustre visitante à própria casa. Você que está longe da comunhão, seja pelas razões quais forem, eu não te conheço, não sei de onde você vem, nem de onde você é, mas se você é um dos que estão ausentes, eu tenho certeza, a paz também se ausentou da tua vida. Tomé estava ausente. Continuemos. 25. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé, você não vai acreditar, cara. Você não veio no culto de ontem. Você perdeu aquela reunião, rapaz. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, gente? Vimos o Senhor. Não, pode. É isso. Vocês estão mangando de mim. Nós vimos o Senhor. Jesus esteve aqui. Olha a reação de Tomé. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma o quê? Crerei. Jesus esteve aqui, eu não creio. Aí, o evangelicalismo contemporâneo diz: Tomé era um incrédulo. Tomé não acreditou nos discípulos. Tomé disse que só acreditaria se ele botasse o dedo dentro da ferida. Ele falou: eu quero ver a ferida. Não, eu quero meter o dedo. Eu sou pragmático. Eu sou empírico. Só se tiver o conhecimento biológico. Quero tocar. Porque se ele aparece, me mostra de longe, eu vou pensar que é um holograma. Vocês estão me enganando. Eu quero tocar na ferida. Eu quero meter o dedo no lado. Quero ver Jesus gemer. No versículo 26. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos. Diga assim: os discípulos estavam reunidos. E o restante do versículo diz o que? Leia. Tomé estava com eles. Repita após mim: os discípulos se reuniram de novo. E Tomé agora estava presente. A bênção é para quem? É para quem está presente? Pergunto: Tomé estava presente? Sim ou não? Estava. Então ele tinha que ser abençoado. O que aconteceu? Chegou Jesus estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: o que Jesus disse? Paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos, Tomé estava presente. O que aconteceu? Jesus aparece e diz a mesma coisa: paz seja convosco. Tomé fora abençoado tanto quanto os outros 11, ou os outros 10, porque Judas já não estava mais lá. Porque a bênção é para quem estava presente. Só que a bênção de Tomé veio 8 dias depois. Mesmo que ele tenha dito: eu não creio se eu não tocar na ferida, se eu não tocar do lado, se eu não tocar nele, se eu não ver a ferida aberta, eu não creio. Ainda que nós aqui do lado de cá digamos: Tomé é um incrédulo, Jesus aparece outra vez, ministra a mesma bênção, paz seja convosco, e Tomé foi abençoado. Então a primeira coisa que eu aprendo: nunca é tarde para a bênção chegar até mim. Deixa eu falar para você: você não estava presente da outra vez, amado? Você faltou, você esteve ausente da comunhão, mas hoje você está presente. Hoje você pode receber a tua bênção em nome de Jesus. Diga, irmão, que está do seu lado: hoje pode ser o teu dia, fica esperto. Quantos recebem? Diga assim: eu recebo, pastor. É, irmão. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Agora pensa comigo, irmão. Jesus voltou. E voltou só para quem? Diga o nome dele: Tomé. Pergunto: Tomé era tão ruim quanto você sempre pensou que ele fosse até hoje? Tem alguma coisa em Tomé que Jesus amava, e eu também amo. Tem alguma coisa em Tomé que fez com que Jesus voltasse. Ele voltou só para Tomé, cara. É muita onda para um homem só. Vocês ficaram aí tirando onda com a minha cara. Jesus veio, perdi a bênção, bem feito. Agora ele voltou só para mim. Por que Jesus voltou para Tomé? Tomé, aos olhos humanos, era o pior deles. Tomé, quando nós analisamos do lado de cá, era um incrédulo, era um crentezinho porcaria. Tomé era um crentezinho duvidoso, desenraizado, não profundo, raso, reles, ralo.
Tomé era mais um crentezinho desse, que não crê em milagres, não crê naquilo que o Senhor diz, mas Jesus voltou para ele. Então Tomé não era como muitos crentes que eu conheço, não. Há alguma coisa em Tomé que fez com que Jesus voltasse. E que quando eu entendi essa palavra, eu falei: Senhor, eu quero ser como Tomé. Senhor, eu quero essas características de Tomé. Eu quero que tu me mostres o que há em Tomé, que fez com que tu voltasse para ele. Porque tu não voltas para qualquer um. Senhor, tu mudaste a tua agenda, tu fizeste um cronograma para ser assunto aos céus, mas tu retardaste um pouquinho a tua agenda só para satisfazer, aspas, a incredulidade de Tomé. Então, quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei: Senhor, não é possível que Tomé seja um cara incrédulo. Não é possível que o que esteja diante dos meus olhos seja o que esteja diante dos meus olhos. Tem alguma coisa por trás desse negócio que não está revelado, que não esteja tão claro, que faz com que o teu coração seja quebrantado e o Senhor volte. 8 dias depois. Aí o Senhor diz assim: procura aí o que você acha, meu filho. Aí eu achei, irmão. Pensa comigo. Tomé está numa crise. Jesus estava morto. O seu Senhor morreu. O amado da sua alma morreu. Os seus sonhos foram frustrados. Acabou. Fecharam a conta, passaram a régua. Já era. C'est fini, ou Zé fini, como você quiser. E aí, quando os discípulos se reúnem, veja, Tomé não estava lá. Pergunto: qual é o primeiro sintoma de alguém que começa a viver depressão? Qual é o primeiro sintoma de alguém que começa a se sentir fraco? Alguém que começa a se sentir cansado, com vontade de chutar o balde? Alguém que está entrando nas barras do desespero? Alguém que está vivendo momentos de amargura, de dor, de vale de sombra de morte? Alguém que está sendo dominado por esse sentimento de inutilidade? Qual é o primeiro sintoma quando a gente se sente fraco, irmão? Diga. O que você tem vontade de fazer ou ficar? Sozinho, meu. Ou você nunca passou por isso? Você nunca acordou num dia dizendo assim: hoje eu não quero ver ninguém. Se eu pudesse, tudo que eu não vi era gente. Você já passou por isso? Quantos já passaram por isso? Aí. E quem nunca passou, passará. Ou então está mentindo. Já passou. Eu de quando em vez acordo assim: Senhor, se tu puderes não colocar nenhum ser humano na minha frente hoje, eu te agradeço. Deus nunca atendeu a minha oração, não tem jeito, é sempre uma multidão de gente. Glória a Deus por isso. Mas tem dia que a gente acorda assim, a gente quer ficar sozinho. Eu não quero ver ninguém. Você não quer falar com ninguém. Você não quer atender telefone. Você não quer ver gente. Você quer estar só. Os discípulos estavam reunidos e Tomé disse assim: hoje eu não estou afim, eu vou ficar sozinho. Eu estou triste. Eu estou decepcionado. Meus projetos foram frustrados. Ele estava assim, um homem em conflito. Após a morte de Jesus, ele entrou em conflito. Todo homem corajoso entra em conflito. Aliás, todo homem corajoso admite que está em conflito. Porque aquele que não é corajoso, aquele que é medroso, aquele que vive em função do conceito dos homens, está sempre fantasiando, sempre cantarolando que está tudo bem, está sempre mascarando a realidade. Ele está no meio da coletividade, querendo morrer, mas está com um sorriso de orelha a orelha. E todo mundo pergunta: como é que você está, irmão? Uma bênção, vencendo em Cristo Jesus. A vitória é minha pelo sangue do Cordeiro. Mas no fundo, você está se sentindo o cavalo do bandido. No fundo, você está desesperado. No fundo você está quebrado. No fundo você já perdeu a fé. No fundo você está lá no fundo do poço. Mas aqui na coletividade, você pega, bota a Bíblia no peito, pula, salta, diz: está tudo bem. Sabe por quê? Porque é frouxo. Não tem coragem de dizer: estou em conflito sim, estou em crise sim, estou me sentindo só sim, estou querendo chutar o balde sim. Só quem é corajoso que entra em conflito. Só quem está livre da influência do conceito dos outros admite crise. Tomé estava assim: não quero saber o que vão pensar de mim, estou em crise mesmo. Ele estava em conflito. Tomé confrontou a sua verdade. Jesus disse: olha, eu vou ter que padecer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. E ele acreditou nisso. Só que quando o fato aconteceu, Jesus morreu.
Ele começou a perceber que a verdade na qual ele acreditou não era tão verdadeira para ele. Meu Deus, será que ele vai ressuscitar mesmo? Eu não estou acreditando nisso, cara. Será que a bênção vem mesmo? Será que a vitória vem mesmo? Será que vai acontecer o que ele disse que vai acontecer? Será que esse quadro de perseguição que nós estamos sofrendo, será que esse quadro de ignomínia, de humilhação que nós estamos sofrendo, será que aquele quadro de humilhação na cruz, este é Jesus, rei dos judeus, aquela ironia que fizeram com o meu Senhor, será que isso vai reverter mesmo? Sabe o que Tomé com certeza estava pensando? Meu Deus, eu não estou acreditando nisso, como eu e você. Quantas vezes você esteve aí com a porta fechada na tua cara, diante da promessa que Deus é um Deus que abre todas as portas, e você não creu? Por que você tem noite de insônia? Por que você muitas vezes murmura? Por que muitas vezes você abandona a comunhão? Por que você muitas vezes empresta a tua língua ao diabo para criticar a sua igreja, seu pastor, seus irmãos, para blasfemar contra o mundo? Porque eu estive mal, ninguém me visitou, eu tive ruim, ninguém me deu uma palavra, ninguém me entendeu, todos me abandonaram. Por que você começa a murmurar assim? Sabe por quê? Porque você não crê que o Senhor possa mudar a tua sorte. A mesma coisa que Tomé. Tomé admitiu o seu conflito. Ele confrontou a sua verdade e teve a coragem de admitir: eu não estou acreditando nessa minha verdade mais. Tomé não era só um homem em conflito, mas era um homem de coragem. Sabe por quê? Porque ele tinha coragem de dizer o que sente. Quando você lê João capítulo 11, versículo 16, veja aí João capítulo 11. Vamos ver se Tomé era sangue bom ou não era. Jesus estava indo ressuscitar Lázaro. Os apóstolos não disseram, mas queriam dizer o seguinte: Senhor, não vai lá não, porque ele já está morto, e vão te prender. Já estão caçando o teu pescoço está a prêmio, não vai lá não. Jesus diz: não preciso ir, para manifestar a glória de Deus lá. Mas se tu fores, tu podes morrer. Jesus foi ressuscitar Lázaro, sim ou não? Foi. Os apóstolos entram em pânico, mas sabe o que Tomé diz? Vê o versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos. O que ele disse? Leiam. Vamos nós também para morrermos com ele. Senhor, não vai lá não, que é perigoso. Senhor, não vai lá não, porque a tua cabeça está a prêmio. Tomé diz assim: vamos nós com ele. Jesus é teimoso, não ouviu a gente, e a gente vai abandoná-lo? Não, vamos nós também para morrermos com ele. Tomé era tão corajoso assim: ó, se a cabeça de Jesus vai rolar, a minha vai rolar junto com a dele. Agora me diga, o que Pedro fez? Me diga o que todos os outros apóstolos fizeram. Diz o texto de Mateus: abandonaram ao Senhor. Agora Tomé, o incrédulo, o que ele disse? Vamos nós também para quê? Morrermos com ele. Foi o único. E ele foi. Ele tinha uma aliança de vida e de morte. Era um homem corajoso. Vamos nós para morrermos com ele. Quer saber? Só os homens corajosos dizem o que sentem. Só os homens corajosos têm coragem de expor o seu interior ao público. E veja que coisa interessante: todos criam de uma forma. Vimos o Senhor ressuscitou, o Senhor esteve entre nós. E ele estava então na crise entre a volição e o dever fazer. Que é isso, pastor? Não começa a filosofar, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu clarificar para você. Volição é vontade. Ele estava entre a vontade e o dever fazer. Ora, você está aqui no nosso tabernáculo. Uma bênção acontece aqui. Quantos estiveram aqui na quarta-feira passada? Levanta a mão assim. Pergunta a você: foi uma bênção ou não foi quarta-feira? Irmão, você que não veio quarta-feira, perdeu a bênção. Mas quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias depois, hoje você pode ser abençoado. Deus fez algo aqui tremendo e você não estava. Você estava aqui, Reginaldo? Estava. Você estava aqui? Não. A Aline perdeu a bênção, Gisele perdeu a bênção. Aí chega o Reginaldo e fala assim para Gisele: Gisele, cara, você estava aqui quarta-feira, perdeu a bênção, olha, aconteceu isso. Aí daqui a pouco chega o Guto e fala assim: Gisele, aconteceu isso. Chega o Bronson e fala assim: Gisele, aconteceu isso. Chega a Priscila e diz: aconteceu isso. Pergunto: o que a Gisele deve fazer a respeito de tudo que disseram ela? Acreditar. Cara, todo mundo está chegando perto de mim falando que é uma bênção.
E já que todo mundo está dizendo que é uma bênção, foi uma bênção. Foi uma bênção ou não foi? Foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque o Reginaldo disse que foi uma bênção, o Bronson disse que foi uma bênção, o Guto disse que foi uma bênção, a Gisele disse que foi uma bênção, e todo mundo que esteve aqui na quarta-feira disse que foi uma bênção. Então, o que ela deve fazer? Qual é o dever fazer da Gisele? Acreditar. Foi uma bênção. Tomé estava com o mesmo dever fazer da Gisele. Eu preciso acreditar nos apóstolos. Mas ele estava na crise entre o dever fazer e a vontade dele. A vontade dele era dizer o seguinte: cara, você pode dizer o que você quiser, mas eu não acredito. Olha, eu não estou chamando vocês de mentiroso, viu? Olha, Guto, eu acredito em você. Bronson, eu acredito em você. Pri, eu acredito em você. E Rê, eu acredito em você. Mas nesse assunto, me desculpe, não dá. Jesus está morto. E eu vou dizer mais: eu não quero só ver, eu quero tocar. Se eu não tocar, eu não creio. Sabe o que é isso? Remar contra a maré. O cara tem que ser muito macho. O sujeito tem que ter muita coragem para ir contra a maioria, porque desde lá se diz burramente que a voz do povo é o quê? A voz de Deus. Não é. Ele é corajoso porque ele tem coragem de dizer o que sente. Por isso que ele é corajoso. Por isso que eu o admiro. Eu quero ver para crer. Ele colocou para fora a sua dúvida. Ele colocou para fora a sua angústia. Ele colocou para fora a sua crise. E quando ele faz isso, sabe o que ele está dizendo? Analisando lá de cá, como analista que somos, ele está dizendo assim: vocês podem dizer o que quiser, mas meu coração já está demasiadamente ferido para que eu transforme num campo de crises, de dúvida, de sofrimento. Quer saber? Eu vou vomitar a minha incredulidade sobre vocês. Vocês podem me criticar, vocês podem não me entender, vocês podem me excluir, mas eu não creio. Será que Tomé é tão ruim quanto a gente pensou até hoje? Sabe por que muitos de nós estamos com doenças psicossomáticas? Sabe por que muitos de vocês têm depressão, angústia, amargura, mágoa, má água dentro de si, empoçada? Porque quem sabe vocês não são como Tomé, não têm coragem de vomitar. Vocês têm se permitido tornar vítimas das circunstâncias. Vocês têm permitido, grande parte de vocês, que o coração de vocês se torne num celeiro de amargura, num celeiro de angústias. Vocês têm permitido que parte das adversidades que os oprime gere filhos malditos dentro do vosso coração. Vocês têm permitido que aquela palavra maldita do marido, que aquela palavra maldita do chefe, que aquela palavra de ingratidão da esposa, que aquela palavra maldita do vizinho frutifique dentro do peito de vocês, porque simplesmente vocês não tiverem coragem de reagir, simplesmente porque vocês não tiveram coragem de gritar, simplesmente porque vocês não tiveram coragem de contrariar, como Tomé. De repente, é por causa disso que Jesus ainda não voltou para te dar a bênção. Costumo dizer, irmãos, que quando a gente coloca para fora, a gente está vomitando, é um vômito psicológico. Você sabe que vômito é um troço brabíssimo. Quantos aqui já vomitaram na vida? Levante a mão assim. Quantos aqui já vomitaram no ônibus? Jesus, tem misericórdia. Que vergonha, irmão. Tem misericórdia. Teu estômago começa, hein? Não vai vomitar não, pelo amor de Deus, irmão. E o cara diz: meu Deus, eu vou vomitar e eu estou dentro do ônibus, o que eu faço? Diz para quem está do lado: cara, some daqui que a coisa está feia. É isso que você tem que fazer, irmão. Olha só, o vômito humilha, o vômito fede, o vômito envergonha, o vômito é horroroso, é feio. Mas eu pergunto a você: depois de praticarmos o vômito, a gente melhora ou piora? Melhora. O que era ruim estava dentro, saiu. Quando você diz: não creio, chega, chora, grita, esperneia, reage, você está tendo vômito psicológico. Você está botando lixo para fora. Você está dizendo: dentro do meu peito não há lugar para desgraça, palavra maldita. Meu coração não é terra de amargura, de ódio, de rancor. Não. Foi o que Tomé fez.
Mas alguns de nós achamos que a virtude é o silêncio. Há uma irmã na nossa igreja que depois de 24 anos de casado, descobriu que o seu marido não era o marido que ela pensou ter. Tinha um relacionamento de anos com a sobrinha. Ela recebeu alguns telefonemas anônimos e ela não cria, até que um dia ela foi averiguar com seus próprios olhos e pegou o casal em flagra. E ela teve um surto. Ela se desesperou. E ela perdeu o controle emocional. E ela saiu pelo quintal, caçando, não sabia o que. Achou uma barra de ferro grande. E ela com essa barra de ferro voltou para dentro de casa e quebrou geladeira, quebrou mesa, quebrou vasos, quebrou tudo. Só não quebrou os dois porque correram. Foi um escândalo. Ela conseguiu virar uma geladeira, jogou no chão. Ela simplesmente acabou com a casa. Eles tinham acabado de comprar um carro zero, o carro estava no portão, ela pegou a barra de ferro, quebrou o carro todo, vidro, farol, amassou tudo, quebrou tudo. Quebrou tudo que tinha inteiro, ela quebrou. E ela saiu desesperada, foi aquela multidão no portão. E ela saiu desesperada, sem saber para onde ia. Correu para a igreja dela. Por acaso eu estava no meu gabinete, ela entra no meu gabinete, senta, bufando, chorando, urrando, desesperada, e me contou o fato. Dizia: pastor, eu fiz isso, meu Deus, foi uma falta de testemunho terrível, eu perdi o controle, quebrei tudo. E ela estava esperando uma palavra do pastor. Falei: meu Deus, o pastor vai me repreender. Eu falei: irmã, fez muito bem, parabéns. Ela disse: mas como, pastor? Foi um escândalo. Eu falei: irmã, se a senhora não faz aquilo, a senhora tinha um infarto. A senhora ia morrer por causa de um traste. Fiquei com ela alguns minutos dentro do gabinete. Falei: agora liga para o seu médico e vá para ele agora. E ela foi. Chegou no gabinete do médico, contou a mesma história, só que acrescentada ao fato de que de lá ela veio para o gabinete do pastor. E ele perguntou: o que seu pastor disse? Meu pastor disse que eu fui muito correta, foi uma bênção. O médico falou assim: olha, esse seu pastor é um homem sábio, tudo que ele te falar, ouça. Ele falou que a senhora estava certa, a senhora estava coberta de razão. Ela tem problemas coronários. E o que é que ela fez? Contrariou a expectativa de todos os pseudos certinhos, dos religiosos que estão aqui, inclusive presentes, nos olhando com cara de escandalizado. Uma crente não pode fazer isso. Não faz não. Finge que está tudo bem mesmo, como você tem feito até hoje. Vai maquiando, vai guardando essa dor, vai juntando essa moeda podre, vai se recusando a viver dor. E aguarde o que vai acontecer contigo mais daqui a alguns poucos anos. Finge que você é super-homem mesmo. Finge que você não tem dor. Finge que você é santo 25 horas por dia mesmo. Tomé não era assim. Tomé disse: olha, quer me chamar de incrédulo? Me chama. Quer dizer que eu sou um crente porcaria? Diga: eu sou. Se dane vocês, eu não creio. Agora eu pergunto: ele contrariava a expectativa dos homens? Entre a volição e o dever fazer, ele ficou com a sua vontade? Contrariou a todos os apóstolos? Mas eu pergunto: os homens não lhe entenderam. Pergunto: Jesus o entendeu? Você prefere a compreensão dos homens ou de Deus? De Deus. Ele era corajoso. Corajoso por ser transparente. Eu já disse a você, amado, que na minha concepção não há lugar nenhum onde o ser humano use mais máscara do que aqui dentro da igreja. Os religiosos são os piores. Sabe por quê? Porque a comunidade dos discípulos de hoje também não era como a comunidade dos discípulos de Tomé. Tomé era esse cabra bom que a gente está vendo aqui. Porque era corajoso, porque dizia o que pensava, porque era transparente, não falseou sentimentos, disse o que sentia, admitiu: tenho dúvidas, admitiu: estou em crise, tenho problemas. E o cara tem que ser bom para fazer isso, porque a demanda é:
Você é mais do que vencedor, você não tem problemas, a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. E toda vez que alguém senta aqui ou sobe aqui para contar um testemunho, é sempre testemunho de vitória, de bênção, de graça, de poder, de conquista, de renovo, de vitória. Ninguém chega aqui para falar, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu já fui um crente, que já preguei, que já fui uma bênção, já visitei, já cantei, já ministrei, já costurei, já fiz tudo. Mas hoje, eu estou lá no último banco porque eu não tenho forças para chegar nem aqui no altar. Orem por mim. Sabe por quê? Porque vai chegar alguém do lado dele e botar a mão no ombro dele e falar assim, irmão, não fala assim não que você vai enfraquecer a rapaziada. Lembra, minha mãe morreu, fiz o culto fúnebre dela na quinta-feira. Na sexta-feira eu tive de atender um monte de gente, não desmarquei. No domingo eu não aguentei. Ali no banco na frente do Judson, onde está sentado esse irmãozinho com a namoradinha no ombro, que levantou agora porque eu os apontei. Ah, que vergonha, né? Logo hoje, pastor. É geralmente onde minha mãe sentava. Aí no primeiro domingo, eu chego aqui e olho para lá. Quem é que não está lá? Minha mãe. De manhã deu, foi tranquilo. Mas à noite, tinha um cabra sentado ali com uma blusa verde abacate, daquelas que bate o farol e dói a vista. Quando eu olhei aquele cara, quase me cega. Eu falei, pô, ele está sentado no lugar da minha mãe. Aí eu não aguentei. Sentei ali no primeiro banco. Falei, cara, eu vou sentar de costa, ver se eu consigo, porque a minha vontade era de ir embora. Mas sacrifício de louvor, né? Eu adorei ao Senhor. Recebi muito carinho dos irmãos, um monte de cartinhas, mas alguém mandou um e-mail e falou assim, pastor, estou decepcionado com o irmão. Lembra que eu falei sobre isso? Por que eu fiz agora, irmão? O senhor não pode descer do púlpito só porque sua mãe morreu. Eu estou triste com o senhor porque quando o senhor se entristece, o senhor entristece a multidão. O senhor não pode ficar triste. Eu falei, engraçado, você se entristece porque eu sentei no primeiro banco e eu não posso me entristecer porque a minha mãe morreu. Sabe o que é isso? Visão tacanha da vida, irmão. É aquela ideia de que se você se converteu, você se etetizou. Virou um ET. Não tem mais coração. Você não tem mais sentimento. Não, minha mãe morreu, glória a Deus. Vamos dar um culto de ação de graça. Oh, aleluia. Teu filho foi baleado, uma bala perdida, glória a Deus. Pegou na cabeça, podia ter pegado na cabeça e no coração. Não, irmão. Deus está doendo. Deus, onde estavam os teus anjos? Deus, a tua palavra diz que 1000 cairiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Como é que pode isso? Sabe por quê? Porque essa seria a verdade. Deus sabe quando nós estamos dizendo a verdade. Deus conhece a verdade do nosso interior e do nosso íntimo. Não adianta eu chegar aqui e dizer, amados, olha, eu estou muito feliz porque minha mãe morreu, porque vocês acreditariam, mas Deus diria para mim, Neil, você é um falso, você está vivendo uma mentira diante dos homens, mas diante de mim não há mentira. Então, ao invés de viver a mentira diante dos homens, viva a verdade diante de Deus, mesmo que essa verdade seja uma crise de identidade, mesmo que essa verdade seja uma crise de fé, porque Deus vai entender você, porque Deus é humano e às vezes mais humano do que nós. Mas a gente vai mentindo, a gente vai fingindo que está sempre tudo muito bem, quando não está tudo bem. A gente vai procrastinando. A Bíblia diz, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, mas a gente se evangelicaliza e diz, eu estou doido para chorar, mas eu vou sorrir. Não, filho, não. Esse é o tempo do choro, então chore. Porque nada podemos contra a verdade, senão só a favor da verdade. Por que Jesus voltou para Tomé, irmão? Porque ele era um homem da verdade. Tomé não era um homem que se mascarava como muitos de nós evangélicos mascaramos. Vendemos uma imagem de santo, de super-homem, de super-crente. Viramos juízes, acusando o pecado de todo mundo. Perdemos a sensibilidade e a misericórdia, só para sermos aceitos e respeitados, de modo que a gente aprende até em faculdade. Olha, pastor, não se mistura muito com ovelha, porque senão você perde o respeito. Você não pode mostrar fraqueza, porque senão eles não te respeitam. Olha o ensinamento que a gente recebe, irmão. Ou seja, seja um hipócrita. Mascare teus sentimentos. Mas esse texto vem e diz, Senhor, tu voltaste para Tomé.
Aquele ao qual a igreja lhe dirige a palavra e o chama de incrédulo. Como é que tu pode voltar para o incrédulo? Porque ele não é incrédulo. É porque ele é gente. E eu vim para me relacionar com gente. E gente tem crise. E muitas vezes a crise é plano meu. Aí você vê a reação da própria comunidade dos discípulos. Primeiro, acolheram Tomé. Tomé voltou, eles acolheram. Ele vivia o processo da perda, mas quando ele voltou, ele achou um ambiente acolhedor, um ambiente recolhedor, um ambiente aconchegante, um ambiente de afago. Ele achou um lugar, não de hipócritas, mas de gente que também admitiu suas crises, porque os 10 estavam lá trancados por medo. Tomé, a nossa crise foi diferente da tua, mas nós também passamos por crise. Então, juntos aos acrisolados, somos todos iguais. E Tomé, quando chega, retorna depois de 8 dias, ele encontra uma ambiência de gente. E aí, na ambiência de gente, que é gente e gente tem crise, ele pode dizer: gente, eu estou em crise. E quando a gente está no meio de gente, e alguma gente diz eu estou em crise, as outras gente vão dizer: fica assim não. Porque nós também já passamos por isso, alguém nos ajudou, e nós vamos ajudar você também, em nome do Jesus ressuscitado. Agora, quando a gente tossar num ambiente de crentes, de bíblias, de evangélicos, super crentes, hipócritas, mentirosos, diz assim: irmão, não fique assim. Que é isso? Você fica falando desse jeito? Você vai enfraquecer a fé dos irmãos? Crente não diz assim, crente não chora, crente não tem crise de fé, crente não diz assim. Aí você, a despeito de já estar com crise, agora absorve uma nova crise. A crise da culpa por sentir a crise. Gerada pela comunidade dos doentes crentes. Aquela comunidade não só acolhe Tomé, terminando a minha palavra, mas é uma comunidade que fala a verdade. Mas como diz o apóstolo, fala a verdade em amor. E o que é falar a verdade em amor? É falar a verdade para devolver a esperança. Tomé ouviu dos discípulos o que? Vimos o Senhor. Mas você não vê sarcasmos nessa palavra. Ah, Tomé, tu não veio não? Coitadinho, sinto muito. Como que demonstrando prazer porque ele não veio. Eu vim, você não veio, oh, bem feito. Não. Imagine a cena, Tomé entra na porta da igreja, cabisbaixo, não esteve em outra reunião. Crise. Eles olham Tomé voltando de cabeça baixa, e eu imagino, eles percebem. Porque é uma igreja de gente, as pessoas se olham no rosto. Porque nas igrejas a gente se conhece mais pela nuca, não é? Geralmente a gente se senta no mesmo lugar e aquele cara senta na tua frente o ano inteiro, irmão. Você sabe como é que é o corte de cabelo dele, sabe aquele lado da cabeça dele que é torta, você sabe onde é que tem uma verruga, sabe quantos cabelos brancos tem na cabeça dele. Você é doutor em nuca do próximo. Dá para fazer uma tese. Mas você nunca olhou para dentro dos olhos dele. Sabe por quê? Olhar para dentro dos olhos é muito complicado, irmão. Olhar nos olhos é muito revelador. Olhar nos olhos é muito comprometedor. É muito difícil olhar para o olho. Vamos fazer um teste? Não, né? Olha para dentro do olho do irmão que está do seu lado. Marca 5 segundos, conta de 1 a 5. Olha bem no fundo do olho dele, você consegue. Agora eu pergunto: alguém mandou rir? Mandou ou não mandou? Não. Por que quando a gente olha nos olhos, a gente geralmente ri? Porque fica sem graça. Não é interessante? A gente olha nos olhos, a gente morre de vergonha. Eu vou pregar um sermão sobre olhos, irmãos. Não vai dar para me aprofundar sobre os olhos, mas eu vou pregar sobre o olhar. Vou mostrar algumas características do olhar. Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar nos olhos? Porque os olhos revelam, os olhos falam, os olhos gritam. De modo que quando você se relaciona com alguém para quem você olha no olho, ele sempre vira. Você pode contar que essa pessoa tem problemas. Querem uma curiosidade? Quem trabalha com libertação sabe.
Uma pessoa possessa nunca te olha nos olhos. Jamais. Eu não estou dizendo se você não consegue encarar que você está possesso, irmão, não é isso. Mas quem está possesso não olha, não quer dizer que quem não olha esteja possesso. Entendeu? A ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Não olha nos olhos. Eles falam a verdade para devolver a esperança. Tomé, nós estamos vendo que você está triste, estamos vendo que você está aí arrasado. Mas olha, nós temos uma boa notícia para você, cara, se alegre. Nós vimos o Senhor. Eu imagino aqui, Tomé assim, pô, cara, vocês estão com pena de mim, cara. Eu sei que vocês estão querendo me levantar, mas eu não creio, só se eu ver lá o negócio. Mas eles não tergiversaram com Tomé. Eles falam, Tomé, então, faz a interjeição, mas eles não fazem a tergiversação. Eles não falam pela terceira vez. Não, você tem que acreditar, porque nós temos essa tendência horrível de fazer com que querer que os outros acreditem na nossa verdade a qualquer custo. A gente quer enfiar a goela abaixo dos outros a nossa verdade. Até Jesus, a gente quer converter uma pessoa, quer que o sujeito se converta de qualquer jeito. Eu disse, cara, eu não estou afim da tua mensagem. Ele não está afim, respeita. Mas a gente quer enfiar a goela abaixo. Mas eles falavam para devolver a esperança. Geralmente a gente usa a verdade para quê, irmão? Para acusar. Às vezes a gente se cala quando a verdade está a nosso favor e contra o irmão. E a gente não fala nada. A gente não fala nada. Não fala nada. Mas daqui a 5 anos, se aquele irmãozinho pisar na bola. Ó, irmão, tu me machucou e eu vou dizer mais, hein? Há 5 anos atrás você fez um negócio que eu não disse nada porque eu sou teu amigo, tal, mas agora eu vou te falar. Espera aí, irmão. Aconteceu 5 anos atrás. Quando você briga com teu namorado ou tua namorada, resolve esse problema, ou então põe uma pedra sobre o problema, tá tudo bem. Aí daqui a um mês tem outra briga. Aí naquela briga o que você faz? Joga a briga de um mês atrás na cara do outro. A gente diz a verdade para acusar. Mas esse texto diz que a comunidade disse a verdade para fortalecer. Nós estamos vivendo um momento na nossa igreja, quem tem entendimento está entendendo, que Deus está nos levando cada vez mais longe do religiosismo. Deus está nos levando cada vez mais longe do institucionalismo. Deus nos está trazendo cada vez mais próximos da humanidade. Eu mesmo já disse a vocês que estou vivendo um processo de despastorização, concomitante ao de neilização. Eu cada dia mais quero ser mais Neil do que pastor, porque Deus quando criou Neil, não criou pastor. E às vezes o pastor sufoca o Neil, porque o pastor tem que vender uma imagem para a congregação. E o Neil às vezes tem vontade de vomitar e não pode. Porque pastor não vomita. Pastor engole sapo. Então, eu já comi sapo com molho pardo, frito, ensopado, a parmegiana e tudo. Falei isso hoje a um grupo de liderança. Já que a gente tem que comer sapo, vamos aprender a comer sapo com garbo. Só que chega uma hora que a gente tem que comer outra coisa além de sapo. Ou então a gente quer botar sapo para fora também. Você quer saber? Tudo que Jesus quer é que você engula menos sapo e coloque os sapos que você já engoliu para fora, para que em se libertando destes sapos você possa ministrar sobre os que muitos sapos engoliram com misericórdia. Porque misericórdia só pode ser ministrada por quem já foi objeto dela, por quem já foi ministrado sobre ela. Agora, esse Tomé que está aqui, esse é um cara que foi tratado com misericórdia por Jesus. Jesus voltou para mim. Jesus me respeitou na minha fraqueza. Minha comunidade de discípulos me respeitou na minha fraqueza. Eu achei um lugar onde eu posso ser fraco. Eu achei um lugar onde eu posso ser gente. Eu achei um lugar onde eu não preciso usar máscaras. Eu achei um lugar onde eu posso dizer está doendo. Eu achei um lugar onde eu posso dizer eu tenho dúvidas que alguém vai tratar de mim com humanidade, porque já fora tratado por Jesus da mesma forma.
E é isso que Jesus quer das suas igrejas. Sabe por quê, irmão? Tenho me encontrado com uma geração de crentes decepcionados com a igreja, decepcionados com a fé, decepcionados com a religião. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail lindo essa semana. Um homem que se identificou como 40 anos, cheio de dúvidas e crises, um homem inteligente. Mas ele disse: pastor, eu estou perdido há tanto tempo porque eu não consigo me ater dentro desse institucionalismo dogmático hipócrita. E ele falou: pastor, é um desabafo, eu quero conversar com o senhor porque eu acho que o senhor vai me entender. E ele falou, escreveu, que podia resumir tudo. Eu estou com sede de Deus, mas eu não estou achando na instituição. Eu mandei um e-mail pequenininho para ele e falei assim: olha, fulano, na minha igreja você é muito bem-vindo, com as suas dúvidas, crises, filosofias, questionamentos, incredulidades, tudo que você diz que a igreja evangélica no Brasil chama de ruim, aqui eu recebo você. E de tal forma eu não quero perder você, que eu quero falar contigo pessoalmente. Então me procure num domingo desse, que eu quero conhecer você, para a gente marcar um dia para a gente conversar sobre as tuas crises. Porque se você não cabe na instituição, você cabe na igreja. Porque a igreja não é uma instituição, é um organismo. E tudo que ele queria dizer é o seguinte: eu estou desesperado por Deus. Aí lá do meu computador eu falei: Deus, aqui, Deus, esse e-mail aqui é para tu, abençoa esse cara já, visita ele lá agora, Deus. Tenho certeza que Deus visitou. Cheio de crises, que a instituição não responde. Agora, de repente você é um desses. Se a instituição não responde, Jesus não é institucionalizado. Jesus voltou para Tomé. Então Jesus pode ter voltado hoje só para você, cara. Tuas crises, tuas dores, teus questionamentos que você nunca pôde espraiar na coletividade, de repente, hoje você pode estar entrando no caminho dos acrisolados. Porque o que Deus quer de nós é que nós sejamos como Tomé, homens de coragem, que tenham coragem a despeito da repreensão e da rejeição dos homens, de dizer: eu estou em crise. E se você quer saber, não há lugar algum onde nós tenhamos tanta semelhança do que senão na crise. Só que isso parece de tal forma mentiroso, porque cada um de nós geralmente não demonstra ter crise. E aí nós que temos crise olhamos para a maioria e diz: poxa, acho que aqui nessa igreja só eu que tenho crise. Porque eu olho para esse cara do meu lado, ele está pulando. Eu olho para o outro, está dançando. Eu olho para frente, está glorificando. Eu estou aqui por dentro querendo morrer. Aí você acha assim: pô, não estou em casa aqui. Querido, deixa eu falar para você. Se você está em crise, dúvida, dor, mágoa, você está em casa. Mas Jesus só vai agir na sua vida se você tiver coragem de dizer: Senhor, eu não sou aquele cara da coletividade, eu estou em crise. E eu preciso muitíssimo da tua bênção, do teu abraço, do teu carinho, do teu cuidado. E se você fizer isso, é possível que esse irmão que esteja do teu lado diga assim: que papelão, hein, irmão? Mas Jesus vai dizer para você assim: puxa, até que enfim, meu filho, você está sendo verdadeiro na minha presença. Seja abençoado, portanto, com a minha presença em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha medo de ter crise, porque Jesus pode voltar para você a qualquer momento, porque Ele ama aos que em crise estão. Amém, amados? Você entende essa palavra? Recebe como vinda dele para o teu coração? Então aplauda Ele forte por ela.